Paz e luz, muita paz e muita luz seja sobre você. Que a graça do Deus Altíssimo, do Senhor nosso Deus e nosso Pai, esteja sobre você hoje e sempre. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja bendito, bendita e abençoada. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos, a Rádio Paz e Luz e o canal no YouTube Joilson de Assis. Paz e Luz. Pois bem, recebemos várias mensagens, muitas perguntas, e aquelas que se destacam entre as perguntas que são feitas, separamos. Uma delas é a diferença entre feitiço, encantamento, bruxaria. Existe alguma diferença? O que é um feitiço? O que é um encantamento? O que é uma bruxaria? O que é uma simpatia? Então vamos falar sobre isto agora e que a luz do Espírito Santo nos guie. Amém? Pois bem, vamos começar sobre feitiço. Geralmente a pessoa mistura tudo, né? Feitiço, encantamento, bruxaria, coloca tudo no mesmo caldeirão. De fato, tem uma certa natureza igual às três, porém são diferentes. Feitiço é quando você procura um sacerdote, né, do mal, e esse sacerdote ele invoca poderes, demônios, anjos caídos, porque nada mais é esses espíritos como anjos caídos. Não são espíritos de mortos, não. São espíritos de mortos, mas são anjos mortos. São anjos caídos, se é que você me entende. Não são de pessoas mortas. Então esse feiticeiro, ele também, o feiticeiro pode conhecer a área do encantamento, né, da bruxaria, porém ele vai chamar os espíritos, vai pedir ajuda aos espíritos e vai pegar uma oferenda sua e vai formar uma aliança entre os espíritos. A maioria das pessoas se enganam, aí diz assim: não, eu fiz uma bruxaria, eu fiz um feitiço, eu paguei um bode para o demônio fazer isso. Eu paguei, pagou não. O bode não é pagamento. E o que é, pastor? É aliança. Você acabou de fazer uma aliança com o mal. É a mesma coisa que Abraão fez. Abraão pegou os animais e matou e fez um sacrifício para Deus. Aqueles animais, pombinha, boi, pedaços de animais, não era o pagamento da bênção. Era uma chamada para a aliança. Vem cá, vamos fazer uma aliança. Eu te ofereço esse sacrifício para nós fazermos uma aliança. Então, quando alguém faz isso, ele não está pagando. Eu paguei um boi, eu paguei. Não, ele está fazendo uma aliança. Porque o pagamento, como diz o Matuto, é mais 500. Então, é outra coisa. As pessoas se iludem. Não, pastor, eu para conquistar aquele homem, eu fiz um feitiço, fui para o feiticeiro pediu mel, pediu bode, galinha preta. Eu paguei tudo, pastor, deu 5 mil reais. Tudo bem, você pensa que pagou. Não, aquele dinheiro ali é para formalizar a aliança entre você e um determinado espírito. E quando esse espírito fizer qualquer coisa de boa ou de ruim para você, então ele terá o direito de seguir o benefício que fez. Ou seja, se ele conseguir um homem para você, então ele ganhou o direito de seguir esse homem e viver entre você e ele. Como eles se alimentam de sofrimento, então periodicamente ele vai provocar um sofrimento para que seja alimentado a sua natureza má. Pois bem, a vida é livre, a religião é livre. Eu estou apenas explicando o ponto de vista teológico, né, meu ponto de vista sobre feitiço. Então feitiço é isso. São rituais. Os rituais existem no mundo da luz e no mundo das trevas.
De sorte é que o bem e o mal estão juntos nesse mundo. Do jeito que Abraão fez aqueles animais, matou, o Espírito Santo desceu, um fogo passou entre os animais. Depois veio o rei Salomão, matou 1000 bois. Foi muitos bois, eu não me lembro com a quantidade, mas foi muito boi para Deus. E logo após Deus apareceu para ele. Então, esse era um sacrifício feito a Deus. O feiticeiro faz um sacrifício feito aos espíritos que seguem ele, não importa qual sejam. Então, no mundo espiritual, você está firmando um acordo entre você, o feiticeiro, e os espíritos. E depois entre você e os espíritos. O feiticeiro é apenas um sacerdote que vai chamar aquelas entidades e vai dizer, olha, ela deu isso aqui porque ela quer que você faça isso, mate fulano, lasque cicrano, arruma um trabalho. Então aquele anjo ali, ele vai dizer, tá bom. Aí ele vai e pode também rejeitar, mas ele pode aceitar. Então se ele aceitar, como pagamento ele vai ter o direito ao benefício. É a mesma coisa de você ter um terreno e permitir que alguém plante 10 pés de coco, vamos dizer assim, no seu terreno. Você não pode impedir desse cara vir pegar coco no seu terreno. Aí de repente você pega uma briga com ele e diz, não, eu não quero mais que fulano venha pegar coco aqui. Se ele botar na justiça, a justiça dá o direito dele entrar, pisar, abrir o seu portão e pegar o coco. Porque o coco foi ele que plantou. É dele, a terra é sua, mas o coco é dele. E aí nasce um impasse, né? Então feitiço é isso. Geralmente são feitos para anjos e espíritos do mal. Ou que alguém acha que não é do mal, vamos dizer espírito de mortos, forças da natureza. E geralmente se dizem isso, né? Bem, cada um faz o que quer, né? E existem pessoas de coração bom que entram nessa prática. Essa prática é muito perigosa. Perigosa para aquelas que praticam. Porque depois as pessoas são afligidas por esses espíritos quando eles são frustrados. Preste bem atenção, porque existe uma grande diferença entre espírito e demônio. Espírito é uma energia viva. E demônio é um anjo. Então, geralmente a gente mistura tudo, né? Mas quando se faz feitiço para o mal, se faz feitiço para demônios, espíritos trevosos. Tenham cuidado. Tem pessoas do bem com boas intenções, mas tem muita gente do mal com muitas má intenções. Encantamento. Aí o encantamento já é outra coisa. O encantamento vai muito do poder da pessoa, do bruxo, do sacerdote, da pessoa que joga o encantamento. A Bíblia diz que existe feitiçaria. A Bíblia diz que existe encantamento. Inclusive ela até fala, contra Israel não há encantamento, porque existe encantamento em tudo quanto é canto. Tanto a bruxaria, tanto a feitiçaria quanto o encantamento está na história. Reis fazendo bruxaria para vencer guerras, né, fazendo acordos com espíritos e tudo mais. O encantamento é justamente isso, quando a pessoa tem poder e manobra a energia de um grupo ou de uma pessoa. Então, a mulher quer encantar um homem. Então ela faz um ritual, encanta. O encantamento é a mesma coisa de hipnotismo. Pastor, hipnotismo? Sim, é aquilo que se faz na psicologia. O encantamento como diz o Mateus, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então aquela mulher, o cara diz, não, uma bichinha bonitinha, ai, vou dar uma namoradinha com ela, tal, e a bichinha tá lá, eu sou uma lesa, sou uma bestalhada, não sei de nada, sou inocente. Aí ele pega, vem cá, eu sou o lobo mau. Só que essa lesinha, essa bestalhada, ela não é tão lesa assim. Então ela joga um encantamento no cara, aí o cara vira na hora. Fica um lesão abestalhado, vem de casa, deixa mulher, deixa filho, fica com raiva da mulher, fica com raiva dos filhos, né? Ele perde a cabeça. E ela lá com a cara de tadinha, você é uma bestalhada, você é uma lesinha, não sei de nada. Não sabe, mas ela sabe que tem esse poder de encantamento. Então tem encantamentos sexuais, tem encantamento
de pragas, o cara diz, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Aí o cara faz. O cara diz, não vou fazer não, não vou fazer não, e vai fazendo. É um hipnotismo do mal, uma autossugestão. Porque a hipnose tem um transe, né? A hipnose que você está hipnotizado, né? Mas tem a autossugestão. A autossugestão é quando você diz algo e autossugestiona com a energia, joga uma energia sobre a pessoa e a pessoa fica... né? Também o olhado, o mal olhado. Veja o vídeo mal olhado. Tem tudo a ver com encantamento. Um líder que tem essa força na frente de um exército ou na frente de um povo, de um grupo, ele tem muita força. A força dele é amplificada pelas pessoas que seguem a ele ou ela. Então, um encantamento, se ele misturar com rituais, com forças mentais, então ele pode encantar 20, 30 mil pessoas. Os campeões de encantamento são indianos, são gurus indianos. Aqueles caras conseguem encantar 40, 30 mil pessoas, 20 mil, uma coisa incrível. Isso acontece até em show de rock, né? Aqueles caras... Aí os caras começam a bater cabeça, de repente tem mesmo um de gente tremendo, em êxtase, em frenesi, no chão, batendo. Aquilo é encantamento e hipnose. Eu confesso a vocês que tem alguns rituais na igreja evangélica que dá a entender que é um encantamento ou uma hipnose, né? Principalmente dessas noviças igrejas que abusam de cair no poder, de tremer no poder. Então tem coisas ali que são hipnotismo. O cara joga o paletó, a multidão cai, pá! Aquilo chama-se energias interativas. Quando entramos em contato com outra pessoa, a nossa energia é exposta com muita facilidade. E a pessoa também expõe a dela em uma interação entre a pessoa e a pessoa que está falando. Por isso que tem gente que é tão gostoso da gente conversar. Se fosse necessário, a gente conversava 10, 20 horas. Né? E tem pessoas que a gente não suporta conversar com essa pessoa. Por que não suporta? Porque a energia dela não nos agrada. Então, nós temos esse campo eletromagnético que sai de dentro de nós. E em alguns é desenvolvido o poder de encantar. Então, ele olha para a pessoa e diz, você, e tá, a pessoa é mesmo, é desse jeito. Então, existe o encantamento. Esse encantamento também pode ser manobras de energias. Ou seja, encantamentos sexuais, encantamentos de presente, encantamentos mentais, encantamentos e encantamentos. Isso aí é uma gama, algo que nós não poderíamos numerar, mas podemos identificar. A pessoa que é encantada, ela fica assim, ela fica pensando na morte da bezerra. Homem, tu tá aí? Aonde? Como é? De que jeito? Não? Sim, não. Então, fica assim, se esfria, porque a pessoa pegou a energia dela e ligou a um ponto só. Né? Então, tem pessoas que têm um corpo aberto. Então, é fácil mesmo de encantar. O nosso próximo vídeo vai ser como fechar o corpo. Né? Existe esse negócio de corpo aberto? Existe capacidades de se autoproteger. Existem pessoas que são arreganhadas, não são abertas não. Então chega um, encanta, chega outro, encanta. De sorte é que a pessoa acaba vivendo o que os outros queriam que ele vivesse e não o que ele mesmo vivesse. Hoje temos pessoas assim, mas é menos. Antigamente, essas pessoas tinham muita força. Eles encantavam um boi, eles chegavam na frente do boi, o boi ficava... Aqui no Brasil, eu só tomei conhecimento de um que encantava qualquer tipo de animal. Chegava, falava com o boi, falava com a vaca, falava com a galinha, o bicho ficava... Aquilo é uma energia que ele joga. Todos nós temos essa energia. Agora tem pessoas, como eu falei, que tem muito mais, para o bem e para o mal. O encantamento existe sim. E cada um que se proteja. Né? Bruxaria. Aí a bruxaria, feitiçaria e bruxaria é muito parecido.
Porém, a bruxaria, ela trabalha especificamente com o espírito das trevas. Existem várias variações na Inglaterra, existem as bruxas, tem lugares lá na Inglaterra e nos países, na Suíça, Suécia, que as pessoas têm, é como se fosse um status: eu sou um bruxo, eu sou uma bruxa. Ou seja, eles dizem que lidam com poderes da natureza, lidam com gnomos, com espíritos, né, com algo que eles acham que é forças da natureza. Porém, a bruxaria, ela existe em todas as religiões. Ela existe no judaísmo, ela existe no cristianismo, ela existe no islamismo. A parte maometana é uma parte que mexe muito com anjos. Então eles utilizam muito anjos para conseguir aquilo que eles desejam. No cristianismo, eles utilizam várias coisas, inclusive até o nome de Jesus, para lascar outras pessoas, né? Em nome de Jesus, fulano vai se lascar, em nome de Jesus, Deus vai... Tal. Chega a tal ponto da pessoa comemorar a desgraça alheia. Fulano sofreu um acidente. Eita, Jesus poderoso, eu orei a Deus, porque ele me falou isso e eu orei. Ele se lascou, glória a Deus. Então, isso aí é uma bruxaria. Ele invocou alguma coisa mal e mandou para a pessoa. Então, os bruxos hoje existem em todos os lugares do mundo. Tenho os meus respeitos, que eu não estou aqui para desrespeitar ninguém, apenas para falar a diferença entre essas coisas. Chega a um ponto de se fundirem todas essas questões, ou seja, o feitiço, o encantamento e a bruxaria. Tem pessoas que fundem mesmo todas essas ciências em uma só. Temos aí algo como a cabala ou cabalar, que em sua profundidade se torna uma bruxaria, uma feitiçaria muito forte, né? Então tem pessoas que são cabalísticos e são feiticeiros fortíssimos, manobram espíritos, como o nosso querido Salomão da Bíblia. Salomão da Bíblia, ele chegou a tal ponto de ter a capacidade de voar, segundo alguns, né? Se tornou um verdadeiro bruxo e conseguiu trazer ciências de longe, pagando caro para quem lhe ensinasse qualquer coisa. Então, Salomão se tornou o pai da maçonaria e o pai da bruxaria, né? Ele virou bruxo mesmo e absorveu todas as bruxarias que podia absorver. E chegou a criar o gnosticismo, do autoconhecimento, o domínio dos demônios. Ele criou a ideologia da manobra dos demônios, que os demônios, os espíritos, poderiam ser manobrados para conseguir um fim, né? A gnose, o autoconhecimento, tal. Mas na verdade, ele chegou a dizer que existia 72 espíritos, e esses espíritos, demônios, poderiam ser manobrados para você conseguir aquilo que ele queria. O chefe é Baal, e esse Baal manda nos outros, e os outros tal. Então é a parte mística, né, do rei Salomão, filho de Davi. Inclusive aquela parte dele casar com 700 mulheres, 300 mulheres, 700 concubinas, né? Fazia parte de um plano para conquistar e dominar o mundo, né? E esse plano passou para as suas gerações, que vem tentando conquistar o mundo, e talvez um dia conquiste, através do poder da mente, dos espíritos, tudo que eles puderem usar, eles utilizarão para domínio mundial. Seja qual for encantamento, bruxaria, demônio, macumbaria que estejam fazendo contra uma pessoa, esta pessoa recebe o aviso que estão fazendo algo. Então, aquela pessoa que é vítima de qualquer interferência espiritual, ela recebe um aviso, seja em sonho ou visões. Cabe a essa pessoa reagir. Reagindo através do poder de Deus, o mal não pode com Deus. Ou seja, está havendo alguma coisa estranha na sua casa? Um sonho, pesadelo, sombra aparecendo?
É algo espiritual que está te atacando. O que é que você deve fazer? Atacar quem está te atacando. Às vezes a melhor defesa é o ataque. Sonhou com terra de cemitério? Sonhou com o cemitério, que é o mundo dos mortos? É macumba na certa. Cobra, alma, pessoas olhando para você, né, seres cruzando portas. São manifestações de avisos. Você está sendo avisado, porque o mal não pode atacar antes de avisar. Então há um aviso. Ele está dizendo, eu estou aqui, vou atacar você, vou consumir a energia de vocês. Então, mas você reagindo, o que acontece é que as pessoas têm o aviso, aí faz, esse sonho é ruim. Aí esquece. Não ora nem um Pai Nosso, né? E aí os demônios não brincam, os espíritos não brincam, né? O mundo está contaminado com o mal. O bem e o mal habitam no mundo. E as pessoas que querem o domínio, o poder, eles não pensam e entregam a sua alma a qualquer espírito que oferecer para eles o que eles querem. É a mesma coisa de Lúcifer, que desejou o que Deus tinha, mas não desejou ser igual a Deus. Ele desejou ter o que Deus tem, poder. Mas ele não desejou ser bom igual a Deus. Ele não desejou ter a personalidade, a pessoa de Deus dentro dele. Com a vinda desse mal para o nosso planeta, encontramos desde o início pessoas aliadas a ele. Então no mundo existem pessoas aliadas de Deus e aliadas do diabo. E essas pessoas aliadas do diabo, elas querem agradar a ele. E elas fazem qualquer coisa para agradar a ele e também para conseguir seus objetivos. Eu quero o marido de fulano, eu não quero nem saber, eu vou lascar ela. Então faz macumba, faz feitiço, faz tudo, encantamento. E ali vem uma gama de demônios em cima dessa pessoa. E se a pessoa tiver Alice no País das Maravilhas, Alice no País das Maravilhas, recebe o aviso, eita, recebi o aviso, mas nem ligo, lá. Não, você tem que estar atento, atenta, porque o mal existe. E Jesus Cristo falou, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para te livrar de todo o mal. Se você fez algum mal, algum feitiço para alguém, há tempo de quebrar. Tem como quebrar. Sem se prejudicar com as entidades que você fez acordo. Se você está sofrendo o ataque de alguém, tem também como livrar. Não há trevas fortes mais do que a luz. A luz sempre vence. As trevas vencem quando a luz não faz nada. Ou não tem nenhum preparo. A pessoa está ali, o mal está atacando e a pessoa está... Não, o sangue de Jesus tem poder e a Bíblia diz, vigiai, porque o diabo está ao vosso derredor, querendo vos tragar, como um leão que quer tragar. Tenha cuidado, preste atenção, vigia, preste atenção, vigia. É o recado de Deus para você. Proteja. Se você tem uma empresa, pastor, eu sou uma cabeleireira, proteja o seu salão. Proteger de quê, pastor? Você, não, pastor, mas eu sou crente. Eu sou crente. Você é crente, sim. Eu sou crente da igrejinha do Reteté, do Jeová, do céu, do fogo celestial. Ah, você é da igreja do Reteté, do fogo celestial. Ah, sou. Ah, eu sou protegido? Não. Pai, pastor, eu sou do Reteté, eu macho, eu faço tudo, papai. E aí, Deus me protege. Não. Aí temos como fazer rituais de proteção, orações. Se proteja no dízimo, na oferta. Tem todos os rituais de como se proteger do invejoso, do olho grande, da pessoa que quer ver a tua caveira, que quer ver o teu mal. Pastor, eu tenho uma empresa de ônibus, eu tenho uma empresa grande, eu tenho 50, 80, 100 funcionários. Tem aqueles funcionários que saem com raiva
Pastor, eles fazem macumba, então tem como quebrar, gente. Mas eu não quero ter trabalho, pastor, então fique do jeito que está. Desprotegido, confie em Jesus e se proteja do mal. A simples maneira de nós confiarmos em Jesus já é uma proteção. Porém, tem que existir outras atitudes para que essa proteção seja estabelecida. Os anjos do Senhor te protejam de todo mal. O mal procura sempre pessoas aliadas que deem para ele energias para ele viver e atacar. E essa pessoa aliada pode ser aquele vizinho invejoso, pode ser aquele concorrente, aquele empregado raivoso, aquela sogra, aquela ex-esposa, ex-marido, aquela pessoa que você não quis ela e ela ficou com raiva. Essa pessoa ela pode estar fazendo coisa, eu quero ver a derrota dele, eu quero ver a derrota dela. E tome carneiro, e tome bode, e tome galinha preta, e tome santo, espírito, demônio, tal. Mas o sangue de Jesus quebra todo mal. O sangue de Jesus tem poder para fazer o mal bater em retirada e você ter vitória. Ore comigo. Ore ao Senhor. Diga assim com toda fé: Espírito Santo de Deus, me proteja, Espírito Santo. Protegei-me do mal. Repreende todo o mal. O sangue de Jesus tem poder. E eu me agarro a Ti, a Tua cruz, e peço a Tua proteção. Espírito Santo de Deus, me protege de todo mal. Em nome de Jesus, que os anjos do Senhor acampem ao meu redor, protejam a minha família. Eu faço a oração com o pastor Joilson agora. Eu abençoo ele em nome do Senhor Jesus. E eu abençoo a todas as pessoas que vão orar com ele neste vídeo. E seja abençoada a minha casa, a minha vida, seja protegida por Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Você pode dizer amém? Espírito Santo de Deus, seja contigo por onde você andar. Espírito Santo seja contigo. O Espírito Santo te ajude. O Espírito Santo te ajude e seja contigo. Em nome do Senhor Jesus.